paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs. É uma enorme alegria estar aqui novamente e hoje para ministrar a lição de número 11, que tem por tema Compromissados com a Evangelização. Eu sou o Diácono Juliano, sou professor da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus Central em Araguari, na cidade de Araguari, no estado de Minas Gerais. E nas lições do primeiro trimestre de 2021, estamos aqui já na lição de número 11 e temos por base, estudando nessa revista, que tem por tema desse trimestre o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Na lição de número hoje, lição de número 11, vamos ver a importância de estarmos aí compromissados com a evangelização. É um tema muito gostoso de se estudar e vamos fazer aqui uma revisão, do que já estudamos até aqui, para que possamos fixar na nossa mente e entendermos aqui que esse tema de hoje ele está inserido neste tema central, que é o verdadeiro pentecostalismo. Nós estudamos na lição de número 1, a pessoa do Espírito Santo. Na lição de número 2, a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Na lição de número 3, o batismo no Espírito Santo. Na lição de número 4, a atualidade dos dons espirituais. Na lição de número 5, fruto do Espírito, o eu crucificado. Na lição de número 6, santificação, comprometidos com a ética do Espírito. Na lição de número 7, cultuando a Deus com liberdade e reverência. Na lição de número 8, comprometidos com a palavra de Deus. Na lição de número 9, vivendo o fervor espiritual. Na lição de número 10, o Senhor Jesus cura, que vimos na aula passada. E hoje, lição de número 11, compromissados com a evangelização. O texto áureo de hoje está na carta aos Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 16, que diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. A verdade prática nos diz que a nossa responsabilidade para a salvação de todos os seres humanos, mediante o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nos torna servo de todos. A leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo número 16, versículos 14 a 20, e diz assim: finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. O objetivo geral desta lição, desse tema, é nos conscientizar a respeito do compromisso com a evangelização. E nós vamos estudar aqui 3 tópicos, e dentro desses 3 tópicos também tem os seus subtópicos. O primeiro tópico nós vamos ver aqui sobre a evangelização como prioridade. Depois, no segundo tópico, nós vamos ver Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. E no terceiro tópico, nós vamos ver aqui a evangelização local
e a evangelização transcultural. É muito importante, né, entendermos qual que é a missão que Jesus deu para nós, a Igreja do Senhor. Nós somos a Igreja eleita e Jesus nos comissionou uma missão, que é levar o Evangelho a todas as nações, povo, raça, língua. E nós vamos ver como isso é possível, como eu, como você, pode unicamente por uma pessoa lançar uma semente, e essa semente, esse evangelho, essa palavra, ela pode entrar no coração de 1, de 10, de 50, de 100, e também ela exceder aí para outros estados, outras culturas. Entendamos um pouco dessa missão que o Senhor Jesus nos deu. Na introdução, o autor ele diz o seguinte, que o reino de Deus cresce à medida que os pecadores vão se convertendo ao Senhor Jesus. A igreja é a única agência do reino de Deus escolhida pelo Senhor Jesus para levar a mensagem do Evangelho a um mundo que perece por causa do pecado. Com isso, nós estamos dando continuidade ao trabalho que Jesus começou. Isso aponta para a importância da evangelização e da obra missionária. Então, o autor deixa claro, e nós entendemos que existe, né, o céu e a terra, Deus e o diabo. Então, assim, ou nós estamos com Deus, ou nós estamos sem Deus. A palavra, a Bíblia, ela é muito clara quanto a isso, porque ela diz que o mundo jaz no maligno, que o príncipe deste mundo é Satanás, é o diabo. E Jesus, ele veio para resgatar, nos remir, perdoar nossos pecados e nos conceder novamente o reino dos céus, que foi concedido quando Deus criou Adão e Eva, e isso se perdeu após o pecado. Então, Romanos capítulo número 3, versículo número 3, diz que todos pecaram e estão destituídos da glória. Então, todo ser humano, na sua sã consciência, ele precisa receber a palavra do Evangelho, se converter ao Senhor Jesus Cristo, ter o Senhor Jesus Cristo como o único suficiente Salvador, para de novo ser perdoado os pecados, remido, justificado, regenerado, adotado, estar em santificação e esperar o dia da glorificação, porque o reino dos céus pertence a nós, filhos de Deus Altíssimo. Para isso, precisamos receber a palavra do Evangelho e também proclamar a palavra do Evangelho. O tópico de número 1, a evangelização como prioridade. O autor começa dizendo o seguinte, que o Evangelho não é uma mensagem alternativa. Trata-se de uma questão de vida ou morte. Vida para os que recebem Jesus como seu Salvador e morte aos que o rejeitam. A divulgação das boas novas de Cristo é tarefa de todos nós. Então, o autor é enfático, porque ele diz que o Evangelho não é uma mensagem alternativa, não é uma opção. Como já disse, aqueles que crerem em Jesus Cristo, como está no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 16, que diz que todos que crerem em Jesus Cristo estão salvos, mas os que não crerem estão condenados. E não existe outra alternativa, nenhuma outra opção. Ou se converte ao Senhor Jesus Cristo, espera o dia do arrebatamento da igreja para estar com o Senhor na sua eternidade, ou é lançado fora do reino dos céus. E não existe outra opção, não existe outra alternativa, não existe um em cima do muro. Existe até uma história que diz que existia um muro, de um lado estava ali os crentes evangelizando, do outro lado estava ali, né, o exército de Satanás evangelizando. Aliás, o exército de Satanás não estava evangelizando. Em cima do muro tinha muitas pessoas. Esse em cima do muro são pessoas que não sabem se segue a Deus, se não segue a Deus, se vai na igreja, se não vai, se obedece o que está escrito na Bíblia, se não obedece. É um pé na igreja
um pé no mundo, um pé no evangelho, um pé no mundo. Então, não existe meio termo. E os crentes estavam ali evangelizando, as pessoas estavam em cima daquele muro. Vem para cá, aqui tem o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que salva, que cura, que liberta. E evangelizando por horas. E de repente um pergunta para quem está do outro lado do muro, ali os demônios, Satanás, e perguntam: por que vocês não evangelizam? E esse pessoal está em cima do muro? Vocês não querem ganhar essas almas, levar essas almas para o inferno, por assim dizer? E aí, Satanás, nessa história fictícia, ele diz assim: eu não preciso evangelizar, porque eles já são meus. Ou seja, como eu disse no começo, o príncipe deste mundo é Satanás, e o mundo jaz no maligno. Todos nós somos pecadores, conforme Romanos 3:23, e precisamos aceitar a Cristo, reconhecer Cristo como o único suficiente Salvador para sair de cima deste muro, uma vez que o ser humano morre para este mundo, que seu corpo físico cai, ou ele vai para o céu, ou ele vai para uma região chamada Hades, um lugar de tormento, um inferno provisório, até que chegue o dia que Senhor Jesus Cristo criará o inferno e lançará nesse inferno aí, né, na sua inauguração, o falso profeta, o anticristo, e bem depois aí todos aqueles que não creram em Jesus e o próprio Satanás. Então, e isto será por uma eternidade. Então eu te pergunto, você quer passar a sua eternidade no céu com o Senhor Jesus Cristo, ou você quer passar a eternidade num lago de fogo e enxofre que nunca se apagará e passará a eternidade queimando? E isto é bíblico, isto a palavra nos diz. Então precisamos crer, precisamos receber o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. No subtópico de número 1, do tópico 1, o autor aqui nos fala sobre o Evangelho. Ele diz que essa palavra, ela vem de duas palavras gregas, advérbio, que significa bem, e angelia, que significa mensagem, notícias novas. Ou seja, então, forma-se aí a palavra euangelion. Lembrando que no grego o G não tem som de J, tem som de G ou Gue. Então, forma-se a palavra euangelion, que quer dizer boas novas, boas notícias. É a mensagem de Cristo que salva o pecador. É o meio que Deus usa para a salvação de todo aquele que crê. Só por meio do Evangelho é que o ser humano pode conhecer a pessoa de Jesus Cristo. E esse Evangelho, ele está na Bíblia Sagrada. Então, só existe um meio do ser humano receber o Evangelho, que é por meio da proclamação da palavra do nosso Jesus Cristo, as Bíblias Sagradas. No subtópico de número 2, do tópico de número 1, fala sobre o único Salvador do mundo. E o autor diz que o Evangelho são as boas novas que falam do reino de Deus, da salvação e do perdão dos pecados na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. É o Evangelho da graça de Deus. As Escrituras nos ensinam que todos os seres humanos são pecadores e precisam se reconciliar com Deus. Como eu disse, está em Romanos capítulo 3, versículo 23, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Aqui no livro de Atos, no capítulo de número 20, Atos capítulo número 20, versículo de número 24, fala sobre esse Evangelho da graça de Deus. E vamos ler aqui essa passagem bíblica na própria Bíblia Sagrada, que é importante aqui o que o apóstolo Paulo ele diz aqui nessa passagem. O livro de Atos foi escrito pelo médico e teólogo Lucas, e Paulo dá aqui uma mensagem lindíssima. Se você tem a Bíblia, acompanhe, abre aí no livro de Atos, capítulo de número 20, versículo de número 24.
4. Estou procurando aqui na minha Bíblia, livro de Atos. Importante ler essa passagem, porque é uma passagem muito linda e fala profundamente. Atos 20. Diz assim a palavra do Senhor. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Olha, apóstolo Paulo dizendo isso. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Então, vemos claramente aqui que o apóstolo Paulo, ele diz que, porém, nada considero a minha vida preciosa em mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira. Paulo está dizendo, né, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Paulo recebeu esse evangelho, creu nesse Cristo e de todo o seu coração, de toda a sua força, ele proclamou o evangelho do nosso Jesus Cristo. E esse evangelho, né, Paulo escreveu em 13 cartas que estão aqui no Novo Testamento para que possamos também ler e receber essa palavra inspirada pelo Espírito Santo que fala em nossos corações. Não existe um meio de salvação sem Jesus Cristo. Ele mesmo disse, está lá em João 14, versículo 6. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E ele diz, também afirmou que o campo é o mundo. Ou seja, nesse subtópico número 2, o único Salvador do mundo, esse Salvador é o Senhor Jesus Cristo. É o único suficiente Salvador. Não existe nenhum outro mediador entre nós seres humanos e Deus que está nos céus. Ele deu seu Filho único, seu Filho unigênito, para que morresse por nós, porque o salário do pecado é a morte, e como em Romanos 3,3 diz que todos nós pecamos, estamos destituídos da glória, o nosso salário, o nosso merecimento seria a morte. Mas Jesus morreu no meu e no seu lugar, para que fôssemos restituídos o reino do céu. Então Jesus disse, não há nenhum mediador entre mim e o Pai que está no céu. Ou seja, Jesus Cristo é o único caminho para a salvação. O Evangelho, ele é pregado na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho é a palavra, é a vida, é o próprio Senhor Jesus Cristo. No subtópico de número 3, do tópico de número 1, fala sobre uma agência legítima. O autor diz que o Senhor Jesus constituiu a igreja como única agência do reino de Deus na terra, encarregada de anunciar essas boas novas de salvação. Cada crente dos dias apostólicos era um próspero ganhador de almas. Devemos seguir o modelo. Então, quem vai proclamar o evangelho? Então, Jesus, Deus deu seu filho único para que morresse por nós. E há 2021 anos atrás, né, o nosso Senhor, o Verbo encarnado, veio ali pelo ventre de Maria, começou o seu ministério com 30 anos de idade. Com 33 anos e meio, ele morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus, provando tudo aquilo que ele ensinou, tudo aquilo que ele pregou, além de ter curado, além de ter libertado e operado grandes milagres e prodígios. Tanto a Bíblia Sagrada como a história secular reconhece o nosso Senhor Jesus Cristo. E quem é a igreja? A igreja somos nós. Cada pessoa forma ali a igreja universal de Deus. A igreja somos nós, seres humanos, que creem em Jesus Cristo. E nós somos os representantes legais do céu para proclamar este evangelho. É importante ressaltar que tanto o nosso falar como o nosso andar refletem a pregação do evangelho. O andar que eu me refiro é como nos comportamos em casa, na sociedade, na escola,
no trabalho, se a nossa conduta ela é moralmente defensável, segundo os preceitos, segundo os mandamentos, segundo as normas bíblicas. E para isso, para que possamos cumprir esse mandamento, para que possamos ser testemunhos do Evangelho, só há um único meio, que é estudando a palavra do Senhor, conhecendo a palavra do Senhor e aplicando a palavra do Senhor. E o autor aqui, ele dá um exemplo, por exemplo, de quando Pedro pregou o Evangelho no dia de Pentecostes. Quando Jesus ascendeu aos céus, ele prometeu que enviaria o Espírito Santo. 10 dias depois, estavam ali 120 pessoas no cenáculo orando. Era um dia de festa, a festa de Pentecostes em Israel. E havia ali pessoas de todas as nações, segundo ali o Evangelho no livro de Atos, no capítulo número 2. Leia o capítulo número 2 de Atos todo, para você compreender melhor essa história. Então, no dia de Pentecostes ali, foi o dia que o Senhor Jesus enviou o Espírito Santo. E ali foram batizados todos que estavam orando no cenáculo. E muitas pessoas de várias nações estavam ali, e quando eles olharam, ouviu todo aquele barulho, toda aquela movimentação do poder de Deus dentro do cenáculo. Eles olharam pela porta, no buraco da fechadura, e viram que eles estavam ali recebendo aquele poder, mas não sabiam que era um poder, porque eles não podiam compreender aquilo. Eles estavam vendo ali os discípulos, mas várias pessoas estavam ali e viam nas suas mentes que eles estavam cambaleando como se estivessem bêbados, mas na realidade estavam recebendo ali o Espírito Santo e com revestimento de poder. E Pedro, quando sai do cenáculo, ele explica o que aconteceu ali. Ele prega, e naquele dia 3.000 almas se converteram. E nós vimos que, para deixar claro que o batismo no Espírito Santo dado por Jesus Cristo é o recebimento do Espírito Santo. Então, quando a pessoa crê no Senhor Jesus Cristo, ele é batizado no Espírito Santo, batismo esse dado por Jesus Cristo, que é o receber o Espírito Santo. Depois, o próprio Espírito Santo batiza aqueles que creram. E aí é o que nós chamamos de batismo no Espírito Santo ou com o Espírito Santo, que é o revestimento de poder do alto com a evidência física inicial do falar em línguas, que reveste, capacita o crente, a igreja, para a missão do evangelismo, para proclamar o evangelho, para fazer a obra do reino de Deus, do reino do nosso Senhor Jesus Cristo. E Pedro, quando prega ali para aquelas 3.000 almas, só lembrando que o batismo no Espírito Santo dado por Jesus Cristo, mas o batismo com o Espírito Santo, o próximo batismo ali seria o batismo nas águas. E só para constar, não existe nenhuma dificuldade ali. Nós aprendemos que o batismo correto é o batismo em imersão de águas. Então aquelas 3.000 almas ali foram batizadas no Espírito Santo, receberam ali o Espírito Santo, creram. No subtópico de número 2, o tema é Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. O autor ele ressalta aqui, ele começa dizendo que a extensão da obra expiatória de Cristo tem sido debate ao longo dos séculos, mas especialmente depois da Reforma Protestante, e não se pretende aqui finalizar, pois o que nos importa é a compreensão do assunto à luz da Bíblia. Ou seja, desde a Reforma Protestante ali existe aí um debate grande aí entre estudiosos sobre essa expiação de Cristo, sobre a morte de Cristo, se foi para alguns, se foi para todos, se foi para um grupo seleto. E o autor aqui não pretende citar nomes de quem crê e de que forma que crê. É importante que vamos ressaltar aqui o que nós, crentes pentecostais, cremos. E ele ressalta aqui no subtópico número 1 sobre a nossa teologia, a teologia que as Assembleias de Deus ensina desde quando surgiu ali a escola
as revistas da Escola Bíblica Dominical, que começaram a ser publicadas desde o ano de 1930, o autor ele ressalta aqui que a teologia é 100% bíblica. Então, nós não temos, a Assembleia de Deus, a CPAD, não tem nenhum teólogo reformador para estar explicando, para estar tentando esclarecer coisas que a Bíblia já deixou muito claro. Então, a nossa teologia, a teologia pentecostal, é uma teologia bíblica. É ensinado aqui aquilo que está na Bíblia. Por isso, quando você está assistindo essa aula, é bom que você esteja com a sua Bíblia em mãos para conferir todos os versículos que são citados e conferir na Bíblia se realmente o que está sendo falado é aquilo que está escrito na Bíblia. No subtópico de número 2, vem uma pergunta: por quem Jesus morreu? Essa é uma pergunta interessante, porque há muitas discussões teológicas sobre o tema, mas nos últimos tempos os debates se concentram entre duas interpretações das Escrituras: a expiação limitada e a expiação ilimitada. O assunto é grande e não dá tempo de entrar em pormenores, mas o autor explica aqui que a expiação limitada, ele diz, trata-se da ideia de que Jesus morreu apenas por um grupo restrito de pessoas escolhidas desde antes da fundação do mundo. Tal pensamento vem de uma visão teológica, a nosso ver, equivocada e baseada aqui em 1 Timóteo 2,4, que afirma que Deus quer que todos os homens se salvam e venham ao conhecimento da verdade. Os detentores da expiação limitada, eles interpretam esse versículo 1 Timóteo 2,4, que todos os homens, que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, a verdade de Jesus Cristo. Eles interpretam que essa passagem é apenas para os crentes, para aquele que creu, ele vai tomar posse desse versículo. Mas nós rejeitamos essa interpretação. Nós, pentecostais, nós cremos na expiação ilimitada, diferente dessa expiação, que diz assim, que significa que o Senhor Jesus morreu por toda a humanidade. E esse ensino recebemos de nossos pais, os quais usaram a Bíblia como fundamento dessa doutrina. Jesus é o Salvador do mundo. Testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Está lá em 1 João, capítulo número 4, versículos... 1 João, capítulo 4, versículo 14. Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Então nós cremos que o Senhor Jesus Cristo, ele morreu por todos. João 3,16 fala que Deus enviou seu Filho unigênito para que morresse por todos. Ele amou o mundo, todas as pessoas. Por isso, temos que levar o Evangelho adiante, porque aquele que receber o Evangelho, aquele que crê. Marcos 16,16, aquele que crê em mim será salvo, mas o que não crer já está condenado. Não fosse assim, não haveria esse versículo, entre vários outros, que a Bíblia deixa muito claro que Jesus Cristo morreu por todos. Porém, é necessário que esse todos, cada um dentro desse todos, creia no Senhor Jesus Cristo, receba esse Evangelho e o tenha como único, suficiente Salvador. No subtópico número 3, que tem por tema a evangelização local e transcultural, o autor introduz dizendo que o Novo Testamento nos mostra que evangelismo e missões são tarefas da igreja. Então nós, Igreja do Senhor, somos responsáveis para levar o Evangelho. E ele aqui traz um conceito de evangelização, que é o ato de comunicar as boas novas de salvação a todas as pessoas por meio de palavras e também por meio de ações. Como eu disse antes, o nosso andar e o nosso falar tem que ser
testemunho da palavra do nosso Senhor, tem que ser testemunho do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele fala aqui sobre as missões e o desafio de hoje. Qual que é a missão da igreja? A missão da igreja, ela é pregar a palavra do Senhor. E aí é o Espírito Santo que vai convencer a outra pessoa sobre o pecado, sobre o seu erro e trazer essa pessoa para o reino de Deus. Então não se preocupe em tentar convencer alguém sobre a palavra do Senhor. Não tenha essa preocupação. Preocupe-se apenas e tenha a responsabilidade de proclamar o Evangelho. Aprenda a palavra do Senhor, leia a Bíblia Sagrada, estude e anuncie o Senhor Jesus Cristo, que é as boas novas, que é as boas notícias, que é aquele que salva, que cura, que liberta e que nos restitui o reino dos céus. A nossa missão é proclamar o Evangelho. A missão da igreja, ele fala aqui sobre a missão transcultural da igreja. O que é a missão transcultural da igreja? É pregar para todas as nações, para todos os povos. E o maior exemplo disso que nós vimos foi quando Jesus anunciou o Evangelho no seu ministério terreno e disse: ide por todo o mundo, de Samaria até Judeia, e proclama o meu Evangelho até os confins da terra. E isso foi dito lá em Israel. E chegou aqui em Araguari, chegou aqui na sua cidade, chegou no mundo todo. Isso é o Evangelho na sua missão, na missão da igreja, missão transcultural. Uma palavra, uma semente lançada, ela alcança nações. E essa missão transcultural, ela vai tornar essas culturas, esses povos, essas nações, numa cultura chamada cultura intracultural, ou seja, transcultural é levar o Evangelho a todas as nações. Intracultural, esse Evangelho vai pegar as culturas de todas as nações, povo, raça, língua, e transformar numa única cultura, que é a cultura do reino dos céus. E essa intracultura, ela é supracultural. O que é supracultural? Porque o Evangelho, a cultura do reino, ela vai estar acima de todas as culturas, porque a palavra do Senhor Jesus Cristo, o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele transforma vidas, ele regenera vidas. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo é o único que salva, cura e liberta. E está acima de todas as culturas. Que possamos levar esse Evangelho a todos aqueles que possam nos ouvir.